Bonjour, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos mais um milionário do digital aqui, mais um lançador. Fico muito feliz de ter um lançador aqui comigo. Ele que é CEO da Tetra Educação. Como é que fala? Jayton Santana, bem-vindo. E aí? Bem-vindo, cara. Valeu, tamo junto aí. Bora trazer um papo bem legal aí pra galera hoje. Boa. Ó, e o Jayton, pra vocês saberem, meus amigos, convidado internacional. Acabou de chegar de Orlando, veio direto do aeroporto pra cá. Ainda suado, fedendo, mas tamo aí. Mas o bom é o quê? No podcast não sai o cheiro, né? É a vantagem, né, de quem tá assistindo. Mano, pra gente começar, antes de falar dos patrocinadores, primeira pergunta mais importante. Primeiro milhão com quantos anos e veio de onde? 27 anos e do digital. E do digital, lançamento de curso online. Lançamento de curso online. Boa, vamos saber mais dessa história aí. Antes disso, precisamos fazer aquela moral, né, meus amigos? Com os nossos patrocinadores. Bota na tela aí, produção, por favor. Temos aqui, quem é que paga as contas? Sou eu que pago as contas, né? Então bota minhas empresas aqui. Então temos a Movement, lançamentos, mentorias, consultorias. Você faz lançamentos aí de... Quer fazer lançamento de mais de 1 milhão, né? Já tem que ter uma audiência, chamar a gente. Se faz de menos, quiser uma consultoria, mentoria, chama a gente que a gente te ajuda. Temos também milhas lucrativas. Vamos falar de milhas aqui também, né? Vamos falar de milhas. Milhas lucrativas, a gente tem cursos que ensinam você a ganhar dinheiro com milhas, viajar mais, viajar de executiva, e fazemos a gestão das suas milhas também para os clientes de alta renda. E aí, temos quem? Nosso primeiro patrocinador pago, exatamente, o pessoal da Evermart, que é o quê? Uma plataforma de pagamento, um gateway de pagamento para infoprodutos, é a plataforma que a gente usa, acho que o Jayton já usou, e grande vantagem, né? Taxa zero, porque é aquele negócio, senão fica pagando ali, às vezes paga 10% para a plataforma de pagamento ao sócio, né? Sócio está tirando ali 10% do teu faturamento. Evermart tem essa grande vantagem, além de todo o suporte, mas o principal é realmente essa taxa zero. Então, se você quiser fazer o lançamento do seu curso online, do seu infoproduto, mentoria, consultoria, vender o que for, te convido a conhecer a Evermart e lançar por lá, sem ter que pagar taxa. Mas, feito jabá, vamos ao que interessa, Dr. Jayton. Cara, fala um pouco mais. Falou, primeiro milhão, 27, né? Foi. 27 do digital. Como é que tu começou no digital? Cara, como começou, né? Na verdade, eu sempre fui na linha de carreira corporativa, então, na verdade, de crescer empresas. Então, comecei trabalhando desde cedo em multinacionais e a minha não tinha uma visão muito empreendedora na época, né? Porque minha mãe já tinha tido uma loja e tal, e aí eu via todo aquele trabalho ali de ser empreendedor, o povo não pagava conta, e aquela loucura, né? Você tem conta para pagar e tudo mais. E aí eu sempre pensei, vou criar uma carreira, né, no caso, uma grande empresa, e eu fui muito nessa linha durante muito tempo. Até que chegou um momento, né, que eu comecei a perceber muito dentro das empresas que eu trabalhava, que o que eu mais gostava, na verdade, não era o que eu fazia, era quando alguém me pedia alguma ajuda e eu ensinava. Então eu gostava de ensinar, eu tinha percebido isso. Só que, cara, ensinar, ser professor numa faculdade, pagar R$30 hora aula, não fazia muito sentido para mim. Então eu sempre deixava isso para depois. Até que eu comecei a ver um pouquinho do digital, que eu vi que tinha uma oportunidade onde eu poderia ensinar, fazer algo que eu gostava e ser bem remunerado por isso. E aí foi quando eu comecei a olhar, entender um pouco mais sobre isso. E aí até que veio o primeiro lançamento de curso e tudo mais. Aí chegou um momento que aí eu saí da empresa para focar 100%. Sim. Então foi mais ou menos nessa linha. Tu trabalhava com o que antes? Eu trabalhava em áreas de reportes gerenciais, controladoria, ou seja, um pouco mais ali da área financeira eu meio que eu era responsável por consolidar os números e falar o quanto que aquele negócio tinha lucrado. Então eu meio que trabalhava em empresas do agronegócio. Então vou dar um exemplo. Unidade de negócio do algodão lucrou X dólares esse mês. A unidade de soja lucrou um X valor esse mês. Então, era meio que fechando os números e aí era aquela correria, loucura também, porque tinha reportes para as matrizes que ficavam ou nos Estados Unidos, ou tinha uma outra também que tinha em Genebra. Então, era uma loucura, porque você tinha um prazo de entregar, trabalhando sempre igual um louco. Então, acabou que até quando eu entrei no digital, eu já estava um pouco mais acostumado a essa rotina, assim, um pouco assim, corrida, assim, porque já era assim um pouco nas empresas que eu trabalhava.
Pode crer. E aí tu já começou, então, com o curso de Excel? Foi. Porque assim, porque na época, acho que quase todo mundo do digital provavelmente já tenha escutado falar do Érico Rocha, né? Que foi o cara que trouxe... Todo mundo é filho dele, né? Todo mundo é filho dele aqui. Muito difícil você achar qualquer pessoa do digital hoje que tem resultado que não veio dele, ou de, no mínimo, um professor dele. Um professor que foi aluno dele, né? E aí, na época, eu lembro do Érico falando de... quando você for criar um produto, você vai olhar, por exemplo, aquilo que... O que as pessoas falam que você é uma referência? O que você tem um diferencial? Aí tem outras coisas que ele falou, né? Ele falou de paixão, aí ele falou também da parte financeira também, do quanto que aquilo lá poderia vender. E aí a primeira coisa que eu pensei, poxa, todo mundo me pede ajuda com Excel. E aí foi na linha que a gente começou, no caso, no nicho de Excel, por quê? Que é do que eu sabia ensinar. Naquela época não se falava tanto de coprodução, igual fala hoje, né? Não tinha muito aquilo. Vai procurar alguém que é um especialista e lançar, né? Então, isso começou um pouquinho depois. Que ano foi isso? Eu comecei em 2019, e aí coprodução começou a ficar um pouco mais alta em 2020 e 2021. 2019 não falava tanto. E aí nem passava na minha cabeça procurar uma pessoa para lançar. E aí eu comecei a lançar meu produto próprio. Sozinho. E ainda trabalhando na CLT. Hoje, quando eu olho, eu penso ainda assim, como eu fazia isso? Hoje eu não consigo entender como eu fazia, né? Mas fazia. Foi nessa linha. Porque quem não tá acostumado com digital, normalmente como é que funciona, né? Tu tem um especialista e tem um lançador. E o lançador tem toda a equipe que executa tudo, né? Pra quê? Porque é muita coisa que tem que fazer. Muita coisa tem que fazer, muita coisa tem que prestar atenção. Tu fazia o papel dos dois e ainda tava na CLT. Porque... E o pior, da CLT, porque como eu trabalhava em empresa de agronegócio, tinha o período de safra, que era puxado pra caramba. E aí, na época, eu era gestor da área de controladoria do algodão, de uma área lá. E aí, normalmente, eu saía do serviço 8 horas da noite, né? Então, nessa época. Então, eu saía 8 horas da noite, chegava em casa, tomava banho, jantava. E aí, 10 horas da noite, é como se começasse meu turno na empresa, né? Então, era o horário onde... Aí, eu tinha que fazer as duas coisas, né? Primeiro, vou estudar a fórmula de lançamento. Aí, beleza. Estudando fórmula. Depois, agora eu tenho que gravar o curso, tenho que gravar a aula, tenho que montar o produto, gravar conteúdo. Então foi um período assim da minha vida onde eu fiquei bem assim. Cara, eu sabia que ia ser daquele jeito, porque eu não ia largar o serviço na época, assim, do nada. Então, normalmente eu ficava ali das 2 da manhã, das 10 até as 2 da manhã, até 3 da manhã, era o tempo que eu focava na minha empresa. E aí, 6 horas, 7 horas, 6 e meia, acordava de novo, que começava tudo de novo, né? Então, caralho. Eu acho que assim, tem momentos na vida que você tem que meio que... Você não consegue levar uma rotina dessa pro resto da vida. Sim, mas às vezes, pra você dar uma acelerada, você quer um resultado, às vezes, de 2, 3 anos em 6 meses, muitas vezes você vai ter que... tudo tem que ter um início e fim, né? É como um projeto. Vou focar nisso durante 4 meses, dessa forma, até melhorar, né? Então foi mais ou menos nessa linha aqui que eu fiz. E aí o que rolou em 6 meses nessa tua pegada aí? Como é que foi então, o crescimento? Aí beleza. Comecei, criei perfil e tudo mais, fiz meu primeiro lançamento. Naquela época lá, acho que eu investi 4, voltou 12, alguma coisa assim. Muito bom! Sem saber ainda muita coisa direito, eu fazendo tudo página, editando vídeo, não sei o quê. E aí depois continuei. Só que aí, até que chegou um ponto que eu pensei, já sei o que eu vou fazer. Porque eu comecei a dar também presenciais. E aí o presencial que eu dava no final de semana, eu faturava mais ou menos uns 10 mil. Gastava 2 mil reais de hotel, essas coisas. Então sobrava uns 8. E isso eu fazia em 2 sábados. E aí eu tive a ideia brilhante, pensei, já sei, vou fazer presencial, vai sobrar tempo pro digital e esse dinheiro do presencial eu consigo me sustentar. E aí do tempo do digital, o que vier de lucro do digital, beleza. E aí, cara, aconteceu um negócio muito louco, porque aí eu cheguei e pedi conta, acho que foi em outubro, pedi conta em outubro de 2019, isso já em 2019, que foi quando eu comecei, né, comecei em maio. Aí quando deu... Só que aí o pessoal do serviço pediu para eu ficar um pouco mais tempo, tal, passando atividade. Fui sair, no fim das contas, março de 2020. Aí eu saí dia 15 de março. Ficou 6 meses ainda. Então. 6 meses, conciliando. 17 de março estourou o quê? Na minha cidade? Pandemia. O presencial já era. Então, tipo, já não existia opção. Aí eu pensei, agora vai ou racha no digital, que senão não tem jeito. Aí é muito louco, porque foi o primeiro lançamento que eu fiz 100% focado, aí já veio 6 em 7. Na época eu investi 10 mil, voltou 120.
Então, foi aquela coisa que eu percebi o quanto que você focar em algo também faz diferença. Porque Aham. antes eu tentava fazer as duas coisas, ficava tudo meia boca. E aí fiz o meu primeiro lançamento 100% focado ali. Aí foi o primeiro 6 em 7 veio daquilo lá. Bom, nessa época ainda estava sozinho. Nessa época aí eu já tinha achado uma pessoa, um amigo que me ajudava 2 horas por dia. Uhum. Era esse combinado. Eu pagava um valor para ele me ajudar 2 horas por dia. Sim, E aí ele já começou a fazer algumas coisinhas operacionais para mim, de tipo, sim. de editar coisa, editar vídeo. Aí depois, um tempo depois, eu comecei a passar algumas coisas de tráfego para ele também. Então foi, mas naquela época, aí eu tava com esse amigo que ajudava 2 horas por dia, que era o tempo que ele tinha também. Caralho, animal, mano, animal. E aí depois desse lançamento, tu... Porque hoje como é que tá? Hoje o que que é a Tetra... Qual que é o negócio da Tetra Educação? Qual que é o modelo de negócio? Tá. Hoje a gente tem um modelo de negócio um pouquinho diferente hoje do mercado tradicional. A gente tem um modelo de negócio onde a gente não se posiciona como pessoa. Então, no começo era @Jayton, né? Hoje não. Então é @Tetra Educação. E aí lá dentro da Tetra Educação a gente tem, não é só a figura de Jayton como professor. Eu fui o primeiro professor e depois a gente foi trazendo outros professores. Então hoje o que eu faço? Eu contrato professores e aí eu tenho uma marca. Então, isso eu vi como algo que faria mais sentido para o longo prazo. Então, todos os lançamentos são em cima dessa marca e não depende só de mim como professor, né? Isso dentro da Teta Educação. Aí dentro da Teta Educação a gente tem Excel e tem Power BI, né? Que são os dois principais produtos, mas a análise de dados. E agora a gente está lançando o MBA, agora que vai ser em agosto. Vai ser o nosso primeiro MBA. Que a gente vai fazer um MBA em BI e análise de dados. E também a gente tem a Teta Educação Financeira, que é um novo braço que a gente fez também para toda essa parte de educação financeira, que envolve cashback, milhas, aí envolve... A gente quer colocar professores depois de também em relação a investimentos, inteligência financeira de forma geral. Mas então vão ser duas... A ideia é ser duas coisas separadas, assim. Um mais para... São dois perfis diferentes, mas é um braço da Teta Educação. Sim. Tem a Teta Educação Financeira, aí agora a gente abriu um novo perfil para isso daí, né? Então, aí a gente vai ter novos professores nisso daí também. Só que é a mesma empresa, mesmo time, tocando os dois projetos. Massa. Beleza. E aí, voltando lá, então, tu fez o primeiro 6 em 7. O que rolou daí? Aí pegou pandemia. Como é que foi a pandemia para vocês? Cara, na pandemia, assim, um pouquinho antes da pandemia a gente ficou assustado. Porque todo mundo pensou que, cara, ninguém vai querer investir em nada, comprar curso agora, um monte de gente desligada, ainda mais que a gente tinha muito público CLT, muita gente demitida e tal. Então, o começo foi de medo. Porque isso foi em março, o primeiro sentimento era medo. E aí o primeiro 6 em 7 foi em maio, né? Que foi o primeiro lançamento que a gente fez na pandemia. Então, 2020 foi um ano que foi bom. Por quê? Porque a taxa de comparecimento em live na época dava 30%, Nossa, cara. Todo mundo em casa querendo live. Então, assim, eu acho que, na verdade, foi um momento que as pessoas que entraram no digital naquela época, né, tiveram uma certa vantagem em relação a isso daí, porque tinha muita gente em casa. Então, você pega a taxa de comparecimento hoje, que não é a mesma coisa. Então, você tem que investir muito mais grana para ter aquela mesma quantidade de pessoas ao vivo. E aí, aquilo lá, foi 2020. 2021, foi o ano que eu percebi... Aí, o que aconteceu? 2020 a gente fez um ano bom. Então, faturou ali em 2020, a gente bateu, acho que 1.980.000, alguma coisa assim, bem perto de 1 milhão. Chegou 2021, foi o grande ano de virada para mim. Porque, na verdade, assim, foi um ano de platô até um certo ponto. Eu acho que também tinha acabado aquela ressaca da pandemia e eu não tinha virado a minha cabeça ainda para... Cara, eu preciso montar uma empresa, preciso colocar cultura e tudo mais. Até que chegou... E aí eu tava com um faturamento muito parecido de 2020, só um pouquinho a mais, né? Então não tinha crescido. Aí chegou... Eu fui num evento presencial. E aí é uma coisa que eu até recomendo para muita gente. Eventos presenciais muitas vezes traz uma energia legal assim, então, seja de mentoria, mastermind, enfim. Fui no evento e aí eu percebi... E tudo que foi falado naquele evento eram coisas que eu já sabia e não fazia. E aí eu falei assim, caramba, cara. Tipo, poxa, tô pagando aqui caro pra estar aqui. O que os caras estão falando são coisas que eu já sei, só que eu simplesmente não fiz. E muitas vezes eu ia pra esses eventos de tipo, bem assim, antes, isso daí eu já sei, isso daí eu já sei. E nesse evento eu fui com uma mente de tipo, bem assim, o que eu ainda não faço? E aí todas as coisas que eu não fazia, eu falei bem assim, agora eu quero fazer diferente, eu quero fazer. Aí foi muito louco, o evento foi em novembro. Chegou janeiro,
de 2022, só em janeiro, a gente já tinha faturado mais que o semestre inteiro. Caralho. Cara, a gente mudou muita coisa na empresa. Aí a gente começou a criar cultura, contratar da forma certa, estruturar time mesmo, sabe? Aham. Então, novembro de 2021 foi a virada de chave na empresa, tanto que depois, em 2022, a gente cresceu 5 vezes, né? Comparado ao ano anterior, por causa dessa virada de chave. Agora o pessoal quer saber qual foi essa virada de chave, cara. O que rolou, assim, que... Foi só isso despertou a voo executar, mas teve... O que tu executou ali que deu essa virada? A primeira coisa foi prestar atenção em tudo, que é aquilo que eu falei, prestar atenção em tudo que eu ainda não faço. Porque tem muita gente que às vezes até tá assistindo aqui esse podcast, já absorveu um monte de coisa em cursos, em lives, mentorias, e ela sempre acha que falta um novo curso. É um novo curso, é um novo curso. E assim, é lógico, né? Com curso novo você sempre pode aprender mais coisa. Mas muitas vezes o que falta é executar o que você já sabe. Então é aquela coisa de o arroz com feijão no digital é o que mais faz diferença. É que eu percebi. O arroz com feijão, fazer o básico. E aí, beleza. Percebi que fazer o básico funcionava. Aí depois chegou um segundo momento que eu percebi o seguinte. Até aquele momento, eu acho que também como eu tinha feito aqueles 6 em 7 e tudo mais, eu já estava numa vida, querendo ou não, estável já. Porque eu tinha uma equipe pequena na época, e aí você vai fazendo lançamentos de 6 em 7 com equipe pequena, custo baixo, e não investindo tanto em tráfego, sobra um certo valor ali que a sua vida já melhorou, tá tudo bem. Até que eu comecei a pensar, tá, mas qual é o meu propósito? O que eu quero fazer de diferente? E aí eu percebi que eu não queria só viver do 6 em 7, viver de lançamento em lançamento. Eu queria ter um negócio de fato, ter uma empresa. A maioria hoje do digital não é uma empresa de fato, você só faz lançamentos, mas você não tem uma empresa. E aí comecei a estruturar time, contratar pessoas, então todo o processo de estruturação de time, ter as pessoas certas no lugar certo, colocar uma cultura. Então, antigamente, era muito de tipo bem assim... qual que é a forma que as pessoas começam a contratar no digital? Fulano é meu amigo, colega, vou trazer. Desse jeito. Então, a gente começou a colocar, na verdade, uma cultura, que não se enquadrava naquela cultura que a gente queria para aquela empresa, saía. Mas... Então, a gente teve toda a parte de estruturação de cultura também, que foi fundamental. Onde é que tu aprendeu isso aí? Cara, muito mentorias. Tinha coisas também que eu já sabia da época que eu era gestor de multinacional, só que eu não estava aplicando digital. Tipo assim, que eu já tinha um pouco que eu tentei trazer um pouco do corporativo, do que funcionava, porque assim, quando você chega no corporativo, as empresas têm as culturas dela, tem lá a missão, tem valores, tem as culturas, os códigos de éticas e tudo mais. E aí eu comecei a olhar, cara, o que as grandes empresas do mercado têm? E o que a gente não tem? E comecei a colocar. Então, foi a forma que eu encontrei, assim, de estruturar a empresa para virar um negócio de fato, sabe? Então, foi mais ou menos essa linha. Porque é uma coisa que tu veio de um caminho diferente da maioria da galera do digital, né? Eu mesmo. Então, a maioria das pessoas no digital, e eu me incluindo, é a galera que, cara, quer ficar rico trabalhando de casa, ser nômade digital, o que for... Mas desde pequeno Desde pequeno não, né? Porque não tinha internet. Mas assim, sempre já tinha tentado várias coisas na internet. Às vezes não tinha um emprego, não estava nessa pegada de multinacional como tu estava. E sempre aprendeu muito em acerto e erro. Acerto e erro. Não tinha essa visão que tu teve antes. Eu acredito que é um negócio que foi um diferencial para ti, para tu conseguir evoluir. Porque eu sempre pergunto, muita gente tem essa dor de cultura, liderança, gestão. Aí eu ia te perguntar, quer dizer, eu te perguntei, né? Onde é que tu aprendeu? Porque tem caras como o Marcelo Germano, lá do EAG, o Marcos Max do Acelerador Empresarial, que ensinam isso e salvam a empresa. Inclusive, eu lançava o Marcelo Germano no começo, lá em 2017, sozinho. Eu comecei a empresa por causa do EAG, com o objetivo de ter uma empresa autogerenciável. E qual que foi a minha grande vantagem? Eu comecei a empresa do dia zero, da equipe, primeira pessoa que eu contratei, eu já sabia que cultura era a coisa mais importante, eu já tinha definido missão, visão e valores. E todos os dias, até hoje, cara, é inegociável. A pessoa faz alguma coisa que está desalinhada com a cultura, assim, tem coisa que é devolver problema. Cara, tu não devolve problema. Não devolve problema. O que é devolver problema? Um designer
chega e fala, pessoal, tá com a conversão da página tá baixa. Mano, essa pica é tua, brother. Não devolve esse problema pra mim. Ou eu chego e vejo e falo, pessoal, essa cópia aqui tá ruim. Aí volta e meia acontece com um cara novo. O que você sugere? Eu fico, putaço. O que eu sugiro? O que eu sugiro é que tu faça, tu me traga 3 sugestões para eu poder te dizer pra gente poder chegar junto na melhor solução. Porque essa é a parada da cultura, né? Muita gente no digital acaba crescendo, como tu falou, tendo equipe, contratando os amigos, e aí chega, tem resultado, mas a vida do cara tá uma zona que no final tudo sempre estoura nele, ganha dinheiro, mas o nível de ansiedade, o nível de não ter paz, de não conseguir dormir direito, é altíssimo, né? E tu conseguiu isso, tu despertou para isso, já conseguiu aplicar logo, com um ano e pouco de empresa, né? Uma coisa que eu percebi também, eu vou dar um exemplo. A gente faz um lançamento de 100 mil ou um lançamento de 1 milhão, tá? Qual que é o grande diferencial disso? Para você fazer, o que muda vai ser cada etapa de uma tarefa. Então, um lançamento, para mim, é como se fosse apertar parafuso. Então, vou dar um exemplo. O jeito que você fazia uma página lá quando você fazia um lançamento que era para 100 mil reais, o que você vai fazer de 1 milhão, ela tem que ser muito melhor. Então, o que você tem que fazer? A gestão de tráfego que você faz com o lançamento de 100 mil ou que faz de 1 milhão, totalmente diferente. A copy. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber que eu precisava, se fosse depender de mim, fazer todas as coisas, ou é aquela coisa, eu até posso fazer, só que eu não vou ter vida nenhuma e a empresa vai ficar sempre dependente de mim. Ou eu preciso ter uma pessoa em cada uma dessas pontas executando já um nível daquilo lá. E aí, o que acontece? A empresa ela não pode parar também porque algum daquelas áreas não consegue performar naquele nível. E aí era uma coisa que eu falava muito pro meu time, quando a gente começou a crescer, implantar cultura, eu falava bem assim pro meu time. Imagina o seguinte, imagina que você entrou num time, o time era um time de Série D. Aí esse time, ele quer ir pra Série A. Só que assim, você era goleiro lá do time da Série D. Aí você foi pra Série C. Opa, o nível já é diferente, os atacantes dos outros times já é melhor e tal. Então assim, se você não for evoluindo junto com o time, o que acontece? Na Série B você já é reserva. Você já não consegue ser titular mais. Chega na Série A, às vezes você já não é nem suficiente nem pra ser reserva. Você já não tá no nível. E aí era uma coisa que eu falava muito pro meu time, que era o seguinte, olha, a empresa tá crescendo. Isso pode ser muito bom, porque de certa forma você pode crescer junto com a empresa, ou pode ser muito ruim se você não quiser se desenvolver, porque a cobrança vai acontecer. Porque a empresa não vai deixar de subir para a Série A, porque tem um goleiro lá que tá jogando ainda como nível de Série D, entendeu? Então, ou seja, o que eu falava para eles era bem assim, vocês vão ter que estudar, vão ter que se desenvolver. O que precisar da gente para ajudar nesse desenvolvimento, estamos aí. Inclusive, a gente tem até programas de auxílio de educação na empresa. Mas, cara, a pessoa tem que ter vontade, não adianta. E a gente percebeu que tem pessoas que têm vontade de se desenvolver e tem pessoas que não têm. Então, hoje, na verdade, depois que a gente já implementou essa cultura, eu já deixo alinhado na própria entrevista. Eu sou o cara que desvende a entrevista. Então, assim, vou dar um exemplo. Dependendo, hoje eu não participo de todos os cargos, mas assim, dos que eu participo, aí tem algumas pessoas do meu time já, que é coordenador, o gerente que vai lá e entrevista aquela pessoa. Quando chega na fase final, às vezes é só eu meio que chancelar a pessoa, mas eu vou lá e falo bem assim, olha, só queria falar um pouquinho como que funciona a empresa, como que funciona a cultura, como que são as coisas aqui. E aí, se a gente faz... Por que eu tô falando tudo isso? Porque se a gente fazer uma proposta para você, pense bem se faz sentido pro seu momento. Porque não existe certo ou errado. Tem gente que tá no momento que às vezes quer chegar em casa 5 horas e não quer estudar, quer descansar, quer ficar com a família, quer ficar tranquilo. E tem gente que quer crescer muito em 1 ano. Ou quer crescer muito em 1, 2 anos. E essas pessoas que querem se desenvolver e estão com garra, beleza, vão conseguir crescer com a gente. Aquelas pessoas que às vezes estão numa fase de vida de chegar em casa 5 horas e esquecer, não ter que estudar, não ter que fazer curso nenhum, não tá no momento nosso. E é aquilo, não existe certo ou errado, mas eu já aviso antes. Então, meio que isso ajuda também hoje, porque eu já meio que mostro a cultura desde a entrevista. Não tem como o cara chegar lá depois e falar, baita. Não, Baita. Cara, posso dar uma dica do que a gente faz na contratação, é parecido com isso, só que eu inverto. Como assim? Como é que funciona o nosso processo de contratação, né? Primeira coisa, a pessoa preenche formulário,
Então, tem várias perguntas que a gente faz para ver se faz sentido, ver qual nível que ela tá, qual área que ela quer atuar. Ela faz um teste DISC ali também. Aí faz o teste, tem essa etapa, ela passando, ela vai para a parte comportamental. Ela faz alguns testes, algumas avaliações comportamentais para ver se está no perfil comportamental que a gente quer para a empresa e para aquela vaga. Aí vai para o teste técnico, entrevista com o líder, e aí se for algo mais estratégico, tem entrevista comigo no final. Só que o que eu faço? Essa mesma coisa que tu faz, de desvender a empresa, cara, eu faço lá no começo. Eu tenho um vídeo, é um vídeo de 10, 15 minutos, que tá é o primeiro link no topo do formulário. Que eu falo como funciona a Movement. Assista esse vídeo. E aí eu falo tudo. Eu falo toda a missão, visão, valores, como funciona, o que a gente aceita, o que a gente não aceita. Eu falo, cara, tu vai trabalhar pra caralho aqui. Tu vai vender tua alma pro diabo. Tem certeza que tu vem pra cá? Então eu já jogo a expectativa do cara lá embaixo. Assim, mano, tu não vai ter vida. Não é pra quem quer ter vida, tem que trabalhar. E eu falo do meu jeito, falo palavrão e tal. E aí o que acontece? Muita gente se identifica e vê, pô, gostei, achei do caralho. Que empresa que faz isso? Que CEO que fala desse jeito, fala palavrão e tal. Gostei, me identifiquei, quero fazer parte. E muita gente fala, cara, que absurdo isso aí, não quero fazer parte. Qual que é a beleza disso? Cara, a gente limpa a galera no começo já. A gente nem perde tempo passando, avaliando para as próximas etapas. Teve uma menina uma vez, cara, que ela mandou, o RH divulgou a vaga no LinkedIn, e aí a menina mandou um e-mail falando, nossa, eu acho um absurdo o CEO da empresa fazer um vídeo de apresentação falando palavrão. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, só não é o lugar dela, aqui, né? Então, isso que a gente faz, isso que tu faz também, é muito bom, porque qual que é o comum das empresas? A empresa se vende pra caramba, é igual ao primeiro encontro, né? Fala só as coisas boas pra atrair a pessoa, aí a pessoa vem, aí ela começa a descobrir as coisas que não funcionam. Decepciona. Então, se tu chega e fala todos os defeitos, eu falo os defeitos também que a gente tem. Eu falo quando alguém trabalha mais direto comigo, eu falo os meus defeitos. Então, uma das minhas situações, cara, eu sou horrível de execução. De chegar e sentar, preciso escrever uma copy. Sou excelente de escrever copy. Sou horrível de escrever. Da tarefa mesmo de escrever. Então, eu falo pros caras, cara, não adianta tu me passar as coisas e pedir para eu fazer. Tem um jeito, porque eu vou enrolar, vou procrastinar, tu vai perder a tua atividade, é tua responsabilidade que essa atividade seja feita. Tem um jeito que funciona comigo, que é o quê? A gente fazer reunião, eu fazendo as coisas, tu vai me perguntando e eu vou soltando. No começo tu me pergunta 2, 3 coisas, quando tu vê eu vou falando e tal. Teve reunião que eu passei 3 horas, assim, dando briefing, passando todas as informações e a galera vai pegando. Mas tudo isso para quê? Para dizer a importância disso, velho. De chegar e falar, já mandar real. Mandar real no começo para alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa e não tem problema depois quando a pessoa entrou e mas aquilo lá que o cara falou não é bem assim. Mas como é que funciona isso aqui direito? Que acontece na maioria das empresas, né? E no fim das contas, cara, felicidade, no fim das contas, é alinhamento de expectativa. Quando que uma pessoa fica triste? É quando ela tem uma expectativa muito alta sobre algo e aquilo lá não acontece da forma que ela quer, acontece de uma forma mais baixa. Agora, eu vou dar um exemplo. Você vai lá e já alinha todas as expectativas, você fala para ela que ela vai ter que trabalhar duro, não sei o que, fala um monte de coisa para ela. Uhum. Quando ela entra, e se por acaso for um pouquinho mais leve com aquilo lá, ou na verdade ela percebe também que o clima é muito legal, que também provavelmente ela vai perceber e tal, ela vai ficar feliz. Porque ela já veio preparada para aquilo lá, para o mais difícil. Ela veio preparada para o mais complicado. Então, tudo que for plus ali, a mais, ela vai ficar contente. E isso não serve nem só para empresa, cara. Serve para tudo. Serve para vida, relacionamento, todas as coisas. Igual, por exemplo, até de relacionamento. Eu já vi gente, por exemplo, como que eu faço para... que eu quero focar na empresa, só que eu vou trabalhar demais, e aí... às vezes a esposa vai reclamar e tal. Igual, vou dar um exemplo. Quando eu comecei, foi um alinhamento de expectativa. Eu cheguei e falei bem assim, olha, para tirar isso daqui do chão, levar até isso daqui,
vou ter que ficar uns 4, 5 meses trabalhando até esse X horário, então vou ter que ficar focando, estudando e tal, tal, tal. Tá ok? Tá ok. São acordos. Então não existe aquela coisa de tipo bem assim, nossa, ó, você tá fazendo aqui errado. Não, era um acordo. Então a pessoa entende quando é aquilo lá. É por um bem maior. E aí foi o que funciona pra mim. Mas, cara, pra tudo. Alinhamento de expectativa serve pra qualquer coisa. Não só relacionamento, empresa, é tudo na vida. Muito bom. Anotei essa aqui, mano. Anotei essa aqui. Cara, e me fala um pouco mais, queria voltar um pouco no tempo. Teus pais trabalhavam com o quê? O que eles faziam? Meu pai, ele é contador, trabalhava no escritório de contabilidade. E minha mãe, né, no caso, tinha uma loja. Então, era daquilo que eu falei do que veio o meu terrorismo de empreender, ficar preocupado em empreender, porque a rotina que eu via da minha mãe era uma rotina que eu não gostava. Porque acontecia, a loja você vai lá, compra de fornecedor, aí depois tem um monte de cheque para pagar, e do outro lado, os clientes que você vendeu no crediário não estão pagando, né? Inadimplência alta. E aí era toda vez aquela loucura ali no dia de... Chegava dia de pagamento de fornecedor, ligando para cliente, cobrando pro cliente para ver se paga, sei lá. E aí eu sempre pensava, cara, vou entrar numa empresa boa, fazer uma carreira e tal. E aí eu tinha muito a linha de fazer uma carreira internacional, né? Aí até que finalmente eu fui para um projeto, né? Trabalhar num projeto no exterior. E aí eu perdi um pouco aquela vontade. Eu falei assim, acho que não é só isso. Porque o que eu percebi? Eu ia ficar preso. Aquela parada, porque você pega hoje, vou trabalhar numa empresa no exterior, tá, mas você vai o quê? 2 semanas no ano, você vai poder você vai escolher entre viajar para algum lugar ou ir para ver sua família, sei lá, enfim, ia ficar preso naquilo lá. E aí eu pensei, será que não é melhor eu trabalhar bastante durante uns 4, 5 anos e aí eu ter a liberdade de, eu quero ficar, sei lá, 2 meses em Barcelona, quero ficar um mês nos Estados Unidos. E aí eu poder escolher o lugar onde quero ficar. E aí foi na linha que eu fui pro empreendedorismo, né? No sentido de ter essa liberdade. Então foi o que me chamou a atenção na época. Massa. E lá na tua casa, cara, o que teus pais falavam, o que tu ouvia quando era criança sobre dinheiro? Quais as frases, o que tu se lembra de como eles tratavam o dinheiro e que tu acabou pegando? Cara, na verdade, assim, em relação ao dinheiro, na verdade, dinheiro era o problema, né? Porque era o que, na verdade, assim, o que fica muito na minha memória, e foi até que eu pensava, cara, vou trabalhar duro para não viver isso. Porque era horário de banco. Era, por exemplo, o banco fechava 3 horas e você tinha cheque para pagar que era dos fornecedores, né, no caso da loja, que eu tinha te falado. E aí dava 1 hora ali e começava aquela tensão. E aí eu pensava, cara, vou trabalhar duro para nunca ter que passar por isso. Né? E aí, quando não conseguia cumprir, ainda tinha outra questão de dinheiro, que era o quê? Era banco ligando também em casa, né? Pra quê? Tem não sei o quê, tem tal valor em aberto, tal não sei o quê, não sei o quê. Então, era aquela coisa que eu era acostumado, quando criança, de ficar atendendo o telefone, né? De cobrança. E aí foi que eu pensava, cara, eu vou trabalhar duro para não ter que passar a situação, eu tenho que trabalhar duro para não passar a situação. Porque eu vi o quanto que aquilo lá incomodava eu como filho, mas incomodava muito mais, por exemplo, os meus pais, né? Então, era um pouco naquela linha. E foi que, cara, aí foi que nasceu a vontade de ser rico, sabe? Cara, eu vou ganhar dinheiro porque eu não quero passar isso. Eu vou ganhar dinheiro porque eu não quero passar isso. Então, para mim, nunca vinha na mente eu ter um negocinho comum. Porque mesmo quando era CLT, a minha visão cara, vou virar diretor, vou virar um executivo, vou, tipo assim... vou ganhar dinheiro de qualquer jeito. Porque eu tinha aquela vontade de ser rico para não passar por esses problemas. Então, eu acho que talvez o dinheiro ajuda muito em relação a esse tipo de coisa, sabe? De você poder viver alguns sonhos, poder viajar mais, poder não ter a preocupação de uma conta específica, não ter alguém te ligando, te cobrando alguma coisa. Então, acho que foi muito nessa linha. Massa. E aí teus pais falavam alguma coisa com relação ao dinheiro? Tipo, frases com relação ao dinheiro? Sei lá, o pessoal às vezes fala, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil. Eu via muito do meu pai falar, eu trabalho para pagar as contas, só para entender um pouco mais das crenças e a gente poder entrar um pouco mais em mentalidade. Eu acho que o que passou pelo dos meus pais, na verdade, foi o seguinte. Como meus pais tinham essa situação, o que eles queriam provavelmente é que eu tivesse uma vida mais estável. Então, sei lá, fazer um concurso público, alguma coisa nesse sentido. Acabou que
também eu entrei nessa linha de entrar numa empresa grande, que também não é estável como um meio concurso que um público, mas é concurso. é um pouco estável. Você cria uma carreira lá, se você... Porque, cara, numa empresa grande, você faz um bom trabalho, dificilmente você é desligado. Sim. Dificilmente. Sim. Se você faz um bom trabalho ali, diferenciado, dificilmente. E aí, então, na verdade, assim, o que eles pregavam muito era isso, né? Que era nessa linha. Então, eu acabei indo um pouco, né? Por essa linha. Uhum. Só que eu tinha a linha de que, cara, beleza, achei o caminho, vou ficar rico, trabalhando, virando executivo numa grande empresa. Só que aí o que pegou foi a questão da liberdade, que foi um pouco mais na frente. Então não foi da época do que veio dos meus pais. Então foi na questão de ter essa liberdade de poder escolher onde, eu quero estar, sei lá, mês que vem eu quero estar viajando e trabalhando no lugar onde eu quisesse. Então foi o que eu encontrei no digital, sabe? Massa. E tu estudou sobre dinheiro? Estudou, fez cursos, leu livros? Ou foi uma coisa que, cara, veio ao natural, assim, com o trabalho? Cara, um pouquinho de trabalho, mas o meu convívio, assim, no sentido de as coisas que eu escuto, influenciava muito sobre isso, né? Então, por exemplo, podcast. Então, a maior parte dos podcasts que eu escuto é relacionada a dinheiro, né? Então, alguma coisa, ou dinheiro, ou investimento, ou a empreendedorismo, né? Então, um pouco muito nessa linha. Então, eu acho que aquilo que a gente consome durante o dia faz total diferença no que a gente se torna, sabe? Então, os podcasts que a gente escuta, as coisas que a gente vê, quem a gente segue. Porque no fim das contas é aquela frase, tem aquela frase que fala bem assim: ande com 5 idiotas e você será o sexto, ande com 5 milionários e você será o sexto. Só que enquanto você ainda não tem, por exemplo, um capital para participar de um mastermind, alguma coisa de fazer um network nesse nível, o que você tem que fazer? Cara, vou escutar um podcast como esse daqui. Escutar pessoas, seguir pessoas que têm aquele tipo de resultado. Então era a forma que eu encontrei de, meio que de certa forma, conviver, ou seja, escutar aquelas pessoas. Foi através de podcasts e conteúdos mesmo no Instagram e tudo mais. O que eu seguia, eu selecionava muito bem. Nossa. Quais podcasts tu mais escutava na época, assim, que mais te marcaram? Cara, um podcast que eu escuto muito até hoje, Primo Cash, né? Então, escuto muito. Um que não tem tanto tempo assim, mas é mais recente, é os Sócios também, que eu gosto demais. Tem outra coisa que eu gosto de escutar também, eu gosto de escutar muito Resumo Cash, porque é faz os resumos de livros. Então, eu vi muito você vê lá, Resumo Segredo da Cash. Mente Milionária, Hábitos Atômicos. Então, cara, tudo isso você vai meio que consumindo de forma muito rápida. Você pega meio que o filé de vários livros ali, de forma muito rápida. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você tem um livro de 500 páginas, e eu gosto muito do Resumo Cash porque, cara, poxa, os cara pega 500 páginas de livro e me traz em meia hora Sim. o top daquilo lá. E aí você consegue consumir muita informação em pouco tempo. Então, você escuta um daquele lá por dia, quando você está numa academia, alguma coisa nesse sentido, cara, já vai moldando um pouco das suas atitudes, sabe? Sim, porque tem uma coisa, eu não sei tu, mas eu sei, eu e um monte de gente, eu sei que é assim, compra um monte de livro, mas não lê. No final não lê, lê alguns e tal, acaba não lendo por questão de tempo, ou bota na prateleira, mas é igual comprar curso, né? Como comprou o curso, resolveu a dor. Ali, tá ali, agora é só fazer. Fazer é o dos 500. Mas esse lance do Resumo Cast tem uma grande vantagem disso, porque é o que tu falou, um livro de 500 páginas em, sei lá, 15, 30 minutos. Acelerado ainda, né? Então tu absorve muito mais rápido, e aí tu vê, pô, gostei muito desse livro, desse resumo, vou ler o livro. Então, dá uma filtrada legal no monte de livro que existe no mundo, né? Que a gente quer ler. Eu não sei, eu tenho uma lista gigantesca, eu tenho uma estante com um monte de livro que eu comprei, que eu gostaria de ler, mas acabo não lendo. E o Resumo Cast, ele agiliza muito isso, né? Te dá muita informação de muitos livros, muito mais rápido, se tu quer se aprofundar, entre em um lá. E aí tem um outro também, além do Resumo Cast, que é muito bom, tem um canal no YouTube, já deve ter visto, se chama Ilustradamente, que ele bota resumo de livros ilustrados. Então ele faz a historinha, faz desenhadinho. Cara, é muito legal, porque em 15 minutos, é tipo um Resumo Cast, em 15 minutos ele bota o resumo do livro ilustrado, contando a historinha. Então, sei lá quantos livros já tem lá, mas eu já vi vários. Teve um
O último que eu vi, acho que foi o das 48 Leis do Poder. E, cara, ele contando as histórias é muito bom, te entretém, então facilita muito, principalmente para quem não é muito bom ou não gosta tanto de ler livro. Boa, mano. Boa, boa. E eu queria saber, quem mais te ajudou a chegar Quem mais te ajudou, não? Quais as pessoas que mais te ajudaram a chegar no primeiro milhão? Cara, eu acho que um pouco tá ali em família, né? Igual eu falei, por exemplo, o da minha esposa também, que foi a primeira pessoa, acho que talvez ela, porque é a questão do acordo. Então, por exemplo, ela me poupava de muita coisa. Então, vou dar um Uhum, exemplo. Se não tivesse, sei lá, às vezes eu tô lá assistindo um curso e ela falasse pra mim assim, hein, vem cá ajudar a lavar a louça, sei lá, alguma coisa. Então, ela me poupou de muita coisa que eu deveria ajudar. Então, naquele período, né? Então, acho que foi grande diferencial. uhum, Depois a gente tem acho que depois, ou acho que na linha, né? Teve acho que o Érico Rocha, porque questão que foi o que eu peguei as principais informações que eu comecei, né? uhum, De mentor, depois eu tive uma pessoa também que fez bastante diferença para mim, que foi o Vinhas, que ele foi muito na linha dessa questão de criação de negócio. uhum, Então, foi uma pessoa que me ajudou demais. E dentro da empresa também tem uma pessoa nossa que depois se tornou nossa sócia, né? Que ela virou o braço direito meu na empresa, que é a Stephanie, que uhum. foi uma das primeiras pessoas que a gente contratou já nessa ideia de montar a estrutura e tudo mais, que hoje toca boa parte da operação. E sobra muito mais tempo hoje para eu ser estratégico, Legal. de ser criativo, né? Porque eu sou muito bom assim no sentido de, vamos gravar um anúncio? Grava um anúncio desse X jeito aqui, falando tal coisa em tal lugar. Só que para isso você tem que ter uma mente um pouco. Se você estiver ocupado com muita coisa, Sim. cara, a criatividade acaba. Então, eu tenho que saber se o designer fez determinada arte. Cara, pronto, isso daí é operação. Se você fica muito preocupado com operação, com o dia a dia, não sobra tempo para ser criativo. Então, acho que uma das principais coisas para aquelas pessoas que começaram já a fazer, às vezes, os primeiros lançamentos e quer escalar, sai da operação no sentido de coloca outras pessoas para preocupar se aquilo foi feito ou não e você começar a preocupar somente se aquilo foi bem feito e o que pode ser melhorado. Agora, se você preocupa muito, foi feito ou não foi feito, você está perdendo muito tempo. Você tem que preocupar como melhorar tal coisa. Quando você gasta tempo para checar atividades, supervisionar se a atividade foi feita ou não, é muito tempo perdido que você poderia estar tendo mais retorno, sabe? Uhum, Então, quando eu tirei essa parte de operação, que antes eu tinha que ficar muito ligado, né? Então, ajudou muito também a escalar a empresa, sabe? uhum, boa. Cara, essa parte da operação, realmente, eu sou o cara de ter as ideias, né? Eu sou o cara de ter as ideias lá na empresa. Não sou o cara de chegar e executar, não sou o cara consistente, mas sou o cara que tem as ideias. Colocar no ClickUp da vida. Impossível, cara. A gente usa o ClickUp, eu acho que assim, ó, eu sou o único que não usa o ClickUp lá, eu sei que é um mau exemplo, mas eu falo, mano, eu não consigo, velho, eu não consigo. E eu sei que se eu ficar nessa, é o que você falou, vai podar todas as outras coisas que eu faço bem. Que são ter as ideias, fazer os negócios, fazer o networking, vai me podar. Então, eu lembro que quando eu comecei não, eu comecei em 2014. Mas em 2019, até 2019, eu tinha 3 estagiárias só. Que, assim, ajudavam um pouquinho ali. Não Exato, tem é júnior. jeito. No final era eu que tinha que fazer tudo. E aí aconteceu uma parada que em 3 meses as 3 pediram pra sair. Aí saíram. E aí apareceu um santo na minha vida, que se chama Alexandre, que hoje é meu sócio, que é um gestor de projetos. Ele começou como gestor de projetos. Só que assim, ele começou e já tinha 45 anos. Ele começou na empresa, então já era um gestor de projeto sênior. E, mano, ele arrumou minha vida, velho. Arrumou a empresa, arrumou minha Começou a vida. viver. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu falar, cara, deixa eu ter as ideias e tu garante a operação? Ele, garanto. Fechou, cara. E aí, claro que não é tudo 100% perfeito, foi um processo, mas é isso que tu rolou. Até anotei isso aqui, essa parte se você tá muito ocupado com a operação de garantir que as coisas vão ser feitas, tu perde totalmente a tua criatividade. E não é a criatividade, deixar uma página mais bonita, não. A criatividade do negócio. De fazer mais negócios, de aumentar o lucro e tudo mais, né? Então, isso aí foi boa, velho. Essa aqui me marcou. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. O que um milionário sabe que um não milionário não sabe?
Cara, eu acho que a principal questão para mim hoje é que o ambiente que você tá influencia completamente. E a pessoa ela vai fazendo isso sem perceber. Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes o cara lá o não milionário, ele sabe, já o escutou falar sobre fontes de receita que ele poderia ter para ficar milionário. Só que ele está num ambiente que ninguém tem resultado, que todo mundo é pessimista, que tipo assim, cara, só mexer com isso daí, isso daí não funciona não, funciona só para quem não sei o que e tal. Agora, quando você está num ambiente que tá todo mundo tendo resultado, você fala bem assim, eu não vou ficar para trás não. Eu não vou ser o único que não vai ter. Uhum. Como que as outras pessoas têm e eu não tenho? Então, acho que, na verdade, assim, o milionário, ele valoriza mais o ambiente que ele tá. Uhum. E eu acho que essa é a grande principal diferença. Você começa... Porque as pessoas com quem você anda influenciam completamente o resultado que você tem. Uhum. Então, você está num ambiente que está todo mundo tendo resultado, que fazendo daquela forma, você já fica mais confiante. Poxa, se as pessoas estão tendo, se eu ainda não tenho é porque falta alguma coisa a fazer. Uhum. E tem uma outra coisa também, eu acho que o milionário, ele nunca responsabiliza os outros pelo resultado dele. É sempre culpa dele. Então, se eu tenho um resultado que não tá legal, sei lá, não, é alguém do meu time que é ruim. Tá, mas é ruim você que contratou. Uhum. Você que formou, você que escolheu ter aquela pessoa lá. Você que ainda não demitiu e tudo mais. Uhum. E aí eu vejo muito hoje no mercado, igual, por exemplo, hoje a gente atende muito público CLT. Quando eu vejo as pessoas que têm pouco resultado com o CLT, as pessoas que ganham bem pouco, são as pessoas que sempre colocam culpa na empresa. São as pessoas que falam assim, não, é porque meu chefe não me reconhece. O meu gestor não me reconhece. Ela nunca olha, por exemplo, tem algo que eu não estou fazendo. E aí uma coisa que eu falo para essas pessoas é o seguinte, o resultado que você tem é uma responsabilidade sua. Não deixa na mão de uma empresa. Porque, às vezes, pode ser que você seja muito bom tecnicamente, mas talvez, às vezes, você esteja sendo um mau vendedor. Mas como assim? Poxa, você está trabalhando numa empresa, você está vendendo o quê? Você está vendendo suas horas para aquela empresa, certo? Uhum. Se eu estou recebendo pouco por aquelas horas que eu estou vendendo ali, é porque talvez eu não esteja vendendo para a melhor empresa ou esteja vendendo mal isso para o mercado de trabalho. Então eu posso ser o mais inteligente do mundo naquilo lá. Eu posso ter um conhecimento técnico absurdo. Eu posso ser um profissional excelente. Aí eu posso pensar de duas formas. Eu posso pensar que a empresa não me valoriza, e aí a culpa é da empresa e eu continuo do jeito que está. Ou eu posso pensar que, poxa, talvez eu não esteja vendendo bem. Talvez eu não esteja criando uma marca pessoal legal. E aí, só de eu me colocar como responsável daquilo lá, eu consigo começar a procurar soluções. O que eu vou fazer de diferente, então, para ter esse resultado? Como que eu crio uma marca pessoal melhor? O que eu vou fazer para ser mais notado no mercado de trabalho? Então, quando você enxerga que você está na sua mão o seu futuro, você procura soluções. Quando você acha que o seu futuro está na mão de uma empresa, ou que seu futuro está na mão de uma outra pessoa, está na mão de um gestor, ou no caso do empreendedor, que está na mão de um funcionário, você para de procurar soluções, porque você acha que não é você, que é o outro. Então, acho que é a principal diferença. A pessoa que ela tem resultado, ela se assume como responsável por todos os resultados delas, sejam bons, sejam ruins. Aqui não tem, muitas vezes ela ela transfere uma responsabilidade que é muito grande, que é o futuro dela, o futuro da família dela, para o outro, ou para uma empresa, ou para um gestor. Cara, foda isso aí, mano. Tô até anotando aqui, só deixa eu terminar aqui. Foda. Cara, o que é dinheiro pra ti? Cara, eu acho que, pra mim, hoje é tranquilidade. Eu acho que é um pouco em relação a isso. Vou dar até um exemplo, né? Eu acho que, assim, chega um ponto do dinheiro que talvez não faça tanta diferença. Vou dar um exemplo. O cara que ele tem 4 milhões, 5 milhões na conta e o cara que tem 100 milhões, ele, de certa forma, ele não muda tanto assim. Uhum. Mas, até um certo ponto, quando influencia, às vezes, no lugar onde você mora, alguma coisa nesse sentido, eu acho que influencia. Vou dar um exemplo. Até um tempo atrás, eu morava numa casa, né? Uma casa no bairro. Era uma casa legal, tinha tamanho da casa era bom e tudo mais. E aí, só que quando a gente fala de morar numa casa no bairro, você fica com medo de ser assaltado, alguma coisa nesse sentido. Então,
Já tive vizinho meu que foi assaltado, outro vizinho da esquina já tinha sido assaltado e tal. Você escuta um barulho, você já fica mais preocupado, você pensa, nossa, será que é alguém, alguma coisa? Você já não dorme assim. Você escuta qualquer barulho quando você tá dormindo, você já vai olhar na janela e tal. Recentemente, tem uns meses pra cá, que eu fui e peguei uma casa no condomínio mais caro da minha cidade. Um condomínio fechado que tem segurança. Chego em casa às vezes meia-noite, eu nem aperto às vezes o alarme do carro pra não fazer barulho. Tipo, não preocupo com nada, sabe? Às vezes a gente deixa a porta, até esse tempo atrás, a gente tava sem chave da porta do fundo, ficou vários meses com a porta do fundo aberta, tipo, sem preocupação, sabe? Então, assim, eu acho que o dinheiro ajuda muito em relação a isso. Dinheiro não compra tudo, mas tem coisas que ajudam demais, tranquilidade. E tem outra coisa também que eu acho que eu percebi quando, cara, hoje eu tenho o dinheiro hoje facilita a minha vida, foi quando eu consegui começar a ajudar meus pais também. Cara, isso é uma alegria que isso te proporciona, que é, tipo, muito louca. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que aconteceu esse tempo atrás, tem mais ou menos uns 7 meses, mais ou menos, 8 meses. Eu lembro que eu tava na casa dos meus pais, e os celulares, eu fui pegar o celular deles pra fazer uma coisa e tava travando. Eu falei, que saco isso aqui. Sabe quando você passa raiva, nem nada funciona? Cheguei em casa, fui lá pedir 2 celulares novos pra eles. Mas aí, naquele dia, eu percebi, depois quando chegou os celulares eu entreguei pra eles, o mais legal que eu percebi que o dinheiro tinha me proporcionado, o que era? Um tempo atrás, até alguns bons anos atrás, eu poderia comprar, né? Não é que poder ou não poder. Ou se eles chegassem em mim e falassem bem assim, tem como você comprar? Eu poderia. Só que seria um momento que, às vezes, alguns anos atrás, que você vai comprar e sabe que você vai ficar tipo assim, putz, gastei X mil esse mês com isso daqui. Você sente a falta daquilo lá. E quando eu comprei dessa última vez, que foi quando eu comprei, sabe de comprar que você não sente nada, assim, de tipo, nossa, sabe, você não sente, nossa, vai fazer falta pra mim. Não, você vai lá e compra aquilo lá com gosto, assim, de, não, isso daqui é pra vocês. Não se preocupa nada em relação a isso. Então, eu acho que é um pouco em relação a isso. Então, hoje eu, por exemplo, vejo que, poxa, meus pais vão aposentar, eles não vão ter que depender de um INSS da vida pra se sustentar, né? Porque eu sei que meus pais não vão conseguir. O meu pai ainda trabalha, né? Mas ele não vai conseguir trabalhar pro resto da vida. E aí? O INSS vai ser o que vai sustentar ele? Eu sei que eu vou conseguir dar uma qualidade de vida. Então, acho que o principal do dinheiro é poder ofertar conforto para as pessoas que a gente ama. Acho que é o principal. É você não se preocupar com um cobrador te ligando, se você vai ter dinheiro para pagar uma conta ou não, se você vai ter dinheiro para pagar um aluguel ou não. Não sentir falta daquele desembolsar financeiro quando você tem que comprar alguma coisa que você precisa ou fazer uma viagem que você quer. Então, acho que o dinheiro ajuda muito em relação a isso, sabe? Caralho, animal, mano. Foda, foda. Eu passei por isso por um tempo, quer dizer, assim, estou passando assim, né, de ajudar meus pais. Eu e meu irmão, a gente tá nesse momento que a gente tá ajudando meus pais. E no começo disso, porque o que aconteceu, né? Meus pais sempre ganhavam mais, aí eu comecei aqui, aí fui indo no digital e tal, aí não ganhava nada, aí meu pai me zoava ainda, falava, continua enganando as pessoas, continua enganando as pessoas. Aí deu uma hora que deu boom, né? E a empresa do meu pai começou a cair assim. Então, a gente começou a ganhar muita grana, meu irmão começou a ganhar muita grana também, e eles menos. Então, a gente ajuda. Mas, no começo, cara, eu ficava meio puto, assim, de porra, mano. Trabalhou aí até a vida inteira, agora vai ter que ficar sendo sustentado pelos filhos, vou ter que tirar minha grana e tal pra ajudar. E aí eu vi o cara uma vez, ele falando que... Peraí que vai ter que pausar aí que eu esqueci a frase. Peraí, só pra ver se faz sentido. Tá, ele falou, filho é herança. Filho é herança. Aí eu parei, filho é herança. Filho é herança. E ele me explicou, cara, se tu faz um bom trabalho de educação com os teus filhos, é como uma herança que tu recebe no final da tua vida. E os teus filhos, se tu fizer um bom trabalho, sim, eles vão te sustentar e o filho, se foi feito um bom trabalho,
ele ganhou muita grana e, consequentemente, ele vai ficar feliz por causa disso, por causa dessa educação que tu deu para ele, e vai ficar feliz em te sustentar, ou te ajudar, o que for. E aí meio que virou a chave para mim. Então, uma coisa que eu não curtia muito, eu tinha muita visão de, porra, mano, minha grana... Vou ter que tirar. Tu já fez, tu tinha que ter feito o teu, pô, não é, assim, pai ajuda filho, aí o filho ajuda o filho dele e tal, não é, não volta, assim, na minha cabeça não fazia sentido voltar, e quando esse cara me falou isso, caiu essa ficha, virou total, e na prática eu continuei ajudando do mesmo jeito que eu ajudava, mas feliz, me sentindo bem. Não é um de peso ajudar. sair da conta, né? Exatamente. Doutor Jayton, cara, muito bom, temos uma última pergunta. Gostei muito, anotei, tanto que acabou até o espaço aqui, foi anotando no que tinha mais de espaço. Antes dessa última pergunta, que é uma pergunta das mais importantes para quem está começando, eu queria ler aqui as coisas que eu anotei, que eu sempre indico para a galera que está aí assistindo, né? Você que está assistindo, você que está ouvindo, você devia estar anotando, porque senão não adianta, né, mano? Não adianta, o cara só ficou ouvindo, legal, gostei, uma sacada boa e tal, aí não aplicou, já sabia e tal, não aplicou, não memorizou, não guardou, não vai usar. E também, assim, não adianta, mas o Léo já vai anotar, já vai me dar aqui tudo mastigado. Também não adianta, porque o que eu anotei é o que me marcou para mim, baseado na minha história e no que eu tô vivendo agora. E cada um vai ter esses pontos que mais marcaram disso que tu falou. E aí, o que eu anotei aqui? Primeiro ponto, cara. Na época que tu trabalhava como CLT infoprodutor. Trabalhava até as 8 da noite como CLT e depois de 10 às 2, 3 da manhã como infoprodutor, fazendo teu negócio, como empreendedor, né? Fazendo teu negócio dar certo. E aí tu falou, cara, isso não vai ser um negócio que vai ser para sempre. Não vai ser um negócio, não é nem sustentável, não é saudável. Vai continuar nessa pegada por muito tempo, vai morrer. Não tem como, não dá. Mas o que tu falou tem momentos de vida que tu pode fazer essa escolha se tu quiser avançar 2, 3 anos em 6 meses. Isso dá para fazer sendo CLT e infoprodutor e empreendedor ao mesmo tempo. Acho que o Gary Vee fala muito disso, né? De tu começar o teu side business enquanto ainda tá trabalhando e tem uma renda mais garantida ali. Segundo ponto, o que eu ainda não faço? Foi o que tu falou quando foi naquele evento de marketing digital, acho que foi, né? Que já sabia um monte de coisa, mas... Essa pergunta dá um ROI absurdo. A gente se fazer essa pergunta dá um ROI absurdo. Exatamente, vou até botar o asterisco aqui, que é coisa de implementação. Falou também que o arroz com feijão é o que faz a diferença. E eu vi isso nos anos recentes, cara. No ano passado, velho, a gente fez um super lançamento lá. Puta, um estúdio. Cara, a gente alugou um estúdio gigantesco. Dava pra botar o carro dentro do estúdio. Com um telão curvo, gigantesco. Com câmera com grua que descia, com diretor e tal, pá. E deu um ROI menor. Deu um faturamento menor até do que outro lançamento que a gente tinha feito menor, mas onde a gente se concentrou mais em fazer o arroz com feijão bem feito. Então a gente foi querer pensar na cereja do bolo e às vezes, e nesse caso descuidou um pouco do arroz com feijão. Então me marcou isso aí quando tu falou que o arroz com feijão é o que faz a diferença. Me marcou também o exemplo que tu dá para tua equipe dos jogadores de Série D e jogadores de Série A, e como eles vão ter que avançar, senão não vão poder continuar jogando no time. Vou usar isso aí. Teve uma que me marcou aqui, ó, frase de efeito. Felicidade é alinhamento de expectativa. E deu o exemplo da tua esposa também, marcou isso aí. Teve outra frase que tu falou aqui, de quando tu era criança e que eu acho que moldou a tua personalidade para isso, baseado em toda a história que tu falou aqui. Eu vou tentando pegar padrões, né? Pegar padrões para justamente entender os segredos dos milionários. E quando tu era pequeno, tu via as coisas acontecendo com os teus pais, e aí tu falou, vou trabalhar duro para não ter que viver isso. Isso moldou a tua personalidade, teu estilo de vida. Não teu estilo de vida, mas o teu foco. O que tu queria fazer
e o teu norte. Foi aí que tu decidiu que queria ficar rico, né? As coisas que eu escuto. As coisas que eu escuto. A gente falou, quando eu perguntei, tu estudou sobre dinheiro, leu muito e tal, e aí tu falou, cara, o que me moldou, o que me ensinou foi as coisas que eu escuto. E aí a gente fala muito até de livro. Livro é um conhecimento muito barato e tal, dá para ler. Mas a gente sabe que o brasileiro não tem esse hábito, às vezes é chato, não pega... as pessoas acabam não lendo. E, cara, beleza, tu pode não ler, mas audiobook e podcast não tem desculpa para tu não estar ouvindo. Tu vai estar no ônibus, passo 2 horas no ônibus por dia. Tu pode estar jogando joguinho, pode estar lendo ou pode estar ouvindo. Ouvindo podcast, ouvindo resumo, e é de graça. E hoje em dia você tem acesso às mentes mais brilhantes do mundo, extrair as melhores coisas que eles já falaram, já escreveram em questão de minutos. Antigamente, para você ter acesso a algumas informações, você tinha que comprar aquele Barça, né, cara? Então, hoje, você escuta um resumo de um livro em 20 minutos, o que uma das mentes mais brilhantes do mundo já escreveu. Cara, muito louco isso. Acesso à informação que a gente tem. Exato. E esse podcast está aqui justamente para isso, cara. Esse é o objetivo. E a gente fala sobre dinheiro aqui, né? Não é um negócio, tô entrevistando para saber da tua vida. Não, é saber a tua vida, a tua história, mas focado em dinheiro, porque dinheiro é o assunto que é mais tabu. Ninguém fala sobre dinheiro, cara. Ninguém fala sobre dinheiro. E quando fala, muitas vezes fala mal, né? Fala, dinheiro não dá em árvore, dinheiro rico é ladrão, se ganhou dinheiro, se enriqueceu lá, fez alguma coisa errada, porque também não é assim. Então, o objetivo desse podcast é justamente, o nome fala, Segredos dos Milionários, é entender como é que essas pessoas pensam e trazer para todo mundo, para o cara que está lá no busão, que está no ônibus nos ouvindo agora, que ele pega o ônibus 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mas ele tem esse sonho, ele tem esse desejo ardente. Eu acho que uma parada louca do dinheiro, sabe qual que é o problema no Brasil? As pessoas não relacionam muitas vezes aquele dinheiro com uma determinada experiência, conforto que ela pode proporcionar. Muitas vezes a gente pensa só na gente, mas se a gente pensasse na nossa família, faria diferença. Eu vou dar um exemplo. Você vai lá e mostra para a pessoa que ela pode ganhar dinheiro lá com milhas. Aí ela poderia estar complementando a renda dela em R$1.000, R$1.500, R$2.000. Aí ela olha que lá, R$1.500 a mais no mês, às vezes ela pensa como pouco. Mas se ela olhasse, por exemplo, R$1.500 a mais no mês, eu posso pagar uma escola boa para os meus filhos. Ou R$1.500 a mais no mês, eu posso pagar um plano de saúde para os meus pais. Concorda que a visão já vira outra? Então, total. Acho que o problema hoje no Brasil é que muitas vezes a gente vê oportunidades da gente ganhar mais dinheiro, seja com o que for. Às vezes começar com uma renda extra, depois até virar uma renda principal, ter algum negócio, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente deixa de relacionar com experiências, confortos que a gente pode proporcionar para nossa família, muitas vezes. Porque quando a gente pensa só na gente, cara, muitas vezes a gente chega na rotina, fica cansado e fala assim, cara, não, isso daqui não vai, não vou mexer com isso não. Mas quando a gente começa a pensar que aquilo não é só para nós, mas pode ser para fornecer para nossa família algo melhor, seja uma escola boa para os filhos, seja um plano de saúde para os pais, muda completamente a história. Quando eu falo bem assim, R$1.000 a mais para você, talvez a pessoa nem liga. Agora, a pessoa ela tem um filho numa escola pública e fala bem assim, e ter o seu filho numa escola particular top? Faria diferença? A pessoa, ela já raciocina. Muitas vezes a gente não relaciona o dinheiro com isso. Esse é o problema, sabe? Vou até anotar isso aqui para usar nas cópias. Muito bom, muito bom. Cara, falamos também um pouco a ver com isso, né? Na parte do resumo cash, do ilustradamente. Os caras ouviram, né, mano? Vai ouvir esse resumo cash, pô. Tu falou também sobre o acordo com a tua esposa. Então, tu fez esse acordo, esse alinhamento de expectativa. E chegou momentos que ela poderia, tu deu exemplo, poderia me chamar para ajudar a lavar louça, mas ela sabia que eu estava ali focado e a gente fez aquele acordo e a gente cumpriu e ela me apoiou nisso aí. Então, gostei muito disso. Tem uma frase que me marcou que é, se você está muito ocupado com a operação, a criatividade acaba. A criatividade acaba. Criatividade para novos negócios, novas fontes de renda, novos lançamentos, novas copies.
Porque tu tá ali, ó, tu tá no quadradinho para garantir que as coisas aconteçam. Então, se tu tiver uma pessoa que garanta isso, ou quanto menos tempo tu conseguir passar nisso, melhor vai ser para tu crescer. Tu falou também que o ambiente que você tá influencia. E aí eu queria complementar, cara, influencia mais que o conteúdo ou o conhecimento que se tem. Influencia mais o conteúdo que o conhecimento que se tem. E aí eu queria voltar ao ponto, a um ponto anterior, que é o seguinte, o cara olha, mas vocês são milionários, vocês só andam com milionário, então para vocês é fácil ser milionário, vai ser a sequência. Eu tô aqui indo trabalhar de ônibus, ganho um salário, dois salários mínimos, como é que eu vou entrar nesse ambiente? Eu não tenho dinheiro para pagar Mastermind. E tu deu a resposta. Podcasts, resumos, audiolivros. Porque o ambiente não é o ambiente físico. É o ambiente que a tua mente está. É o que tu está pensando. Então, não interessa que... É óbvio que é melhor ter um monte de milionário andando à tua volta, mas vem até com outro ponto que tu falou da responsabilidade extrema, né? Que o resultado que você tem é uma responsabilidade sua. E quando tu bota essa responsabilidade no outro, tu para de buscar soluções. Então, quando tu bota essa responsabilidade... mas para vocês é mais fácil. Sim, é mais fácil. Mas na tua situação, a responsabilidade pelo resultado é teu. Se tu tá no ônibus, para tu ficar milionário, a responsabilidade é totalmente tua. Se tu bota no outro, tu para de buscar solução. Começa a buscar solução para ti. E eu vou dar uma das soluções é essa, cara. Uma das soluções é essa. Não tenho amigos, não tenho um círculo bom. Beleza. Reduz um pouco, para de ouvi-los, para de andar um pouco com eles e começa a estudar mais, ouvir, cara, de graça no YouTube. Resumo o Cash ilustradamente, podcast Segredos dos Milionários, tem vários outros podcasts e encher a tua mente, faz essa lavagem cerebral mesmo, né? Porque cada coisa que a gente vê, a gente ouve, nosso cérebro é uma esponja, nosso cérebro vai absorvendo. Se é coisa ruim, é como se fosse uma esponja que fica suja. Como é que tu faz para limpar uma esponja? Tu bota ela embaixo da água limpa. Aí vai e ela vai limpando, vai saindo água suja. E aqui é a mesma coisa, com conhecimento é a mesma coisa. Então, usa teu cérebro como uma esponja e ouve esses podcasts, ouve esses resumos, vê esses vídeos que tá tudo de graça no YouTube. Tá tudo de graça no YouTube. E a galera, muitas vezes, não dá valor, mas, cara, todo mundo, eu vejo, quase todo mundo, vários dos que eu entrevisto, assim, começaram assim. Antes de ser milionário, os caras já estavam ali, ó, vidrado em podcast, em vídeo de YouTube, seguindo o canal do Instagram, que acrescenta, que agrega. Porque é aquele negócio. É clichê, falar, fiquei milionário antes de ficar milionário. Mano, pra tu ganhar o primeiro milhão, na tua cabeça tu já tem que estar preparado, senão tu perde. Senão tu vai perder. Agora, se tu prepara a tua cabeça, prepara a tua mentalidade, vai chegar uma hora que esse milhão vai vir, e aí sim tu vai conseguir manter. Senão, se a tua cabeça não estiver pronta, se a tua mente não estiver pronta, tu vai acabar perdendo isso aí, né? Cada negócio da mentalidade, eu acho que... O que acontece? Vou dar um exemplo. Quando a gente fez o nosso primeiro 7 em 7, sabe como que foi? Foi quando eu comecei a desenhar para trás. Eu olhei bem assim, tá, mas para fazer um 7 em 7, o que eu preciso? Então vou ter que investir tanto em tráfego, então vou ter que... ter X determinada conversão, tal. Parece até um negócio óbvio, né, falar isso. Mas se você não desenha, não sai. Não vai sair por acaso. E aí a mesma coisa, o que acontece? Muitas vezes a pessoa que ela tá lá embaixo para ela alcançar determinado resultado financeiro é porque ela, primeiro, às vezes ela nem enxerga como é possível. Se ela não enxerga que é possível, ela nem procura qual é o caminho para aquilo lá. E aí é onde acaba. Porque ela não... Ela acha que não é possível, ela não vai procurar um caminho. A partir do momento que ela acha que é possível, ela vai começar... Quais os caminhos que eu tenho? Quais são as possibilidades que eu tenho de ter esse resultado? Até que ela vai achar um. Pode ser que demore, pode ser que ela vai quebrar a cabeça em uns 2, 3, mas ela vai achar uma hora. Exatamente. Sensacional. Cara, vamos para a última pergunta, que é a pergunta mais importante justamente para quem está começando. Com a tua cabeça de hoje, se quando tu começou, tu tivesse R$200 no bolso, quisesse ficar milionário, o que tu faria com esses R$200? Cara, provavelmente os R$200, ele não vai ser o que mudaria no sentido de,
Vou investir, sei lá, R$200 em tráfego, vou não sei o quê. Eu acho que o primeiro ponto é como multiplicar esses primeiros R$200. Até, talvez, a primeira linha seria, às vezes, até prestar um serviço. Então, bem assim, vou pegar R$200, vou estudar algo que vai me fazer ganhar 2, 3, 4, e aí depois multiplicando isso. Beleza. Teve esse tipo de resultado? Aí você já começa a ter um mínimo de conforto ali de margem para você trabalhar, tá? Então, depois, em relação a isso, quais são os caminhos das pessoas que tiveram bastante resultado? Qual que é eu vejo que é o que mais próximo de mim? O que eu quero fazer? O que eu acho que me daria mais bem? E aí, um erro que eu vejo muita galera cometendo no digital é, por exemplo, bem assim. A pessoa, ela nunca teve resultado com digital. Aí ela quer lançar um curso de marketing digital. Sabe? É muito nessa linha. Então, é olhar o quê? O que eu gosto e o que eu estou disposto a estudar muito para isso daí. Então, eu vou dar um exemplo. Eu não vejo hoje lançando em determinados nichos. Que eu não me vejo, às vezes, estudando algo por muito tempo para dominar aquilo lá. E um grande erro do digital é o quê? Muitas vezes a pessoa acha que é só copy ou alguma coisa nesse sentido, ela não quer estudar o mercado, ela não quer estudar aquele assunto. Então, é querer vender algo que ela não quer dominar, aquele assunto que não domina aquele assunto. Então, procure realmente, você tem uma expertise, tudo bem. Você quer ir. O que eu vejo é ser expert, tudo bem. Mas você já viu qual que é o trabalho do expert? Você gosta de aparecer nas câmeras? Você gosta de fazer stories? Você está disposto a fazer isso? Está disposto a gravar curso? Beleza, tudo bem. Não, eu gosto de estar nos bastidores, tá? Gosta de estar no bastidor, mas quais são os nichos que faz mais sentido com você? O que você gosta de falar? O que você estudaria e que não fosse um grande peso? Lembrando também que a gente não faz só o que quer. Né? Tem aquela frase, né? Adulto não faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então, também não querer também algo só de tipo, bem assim, vou fazer só o que eu amo. Se fosse fazer só o que eu amo, sei lá, todo mundo tinha virado jogador de futebol quase, né, cara? Mas é tentar pensar, poxa, nisso daqui eu tô disposto a estudar tanto tempo, trabalhar tanto tempo. Porque se a pessoa tem a clareza disso daí, já sabendo que é difícil, ela vai para cima. O grande problema hoje, por exemplo, quando a gente fala digital ou de empreendedorismo de forma geral, ou quando a pessoa ela quer simplesmente, quero ficar rica. Qual que é o negócio? Ela não tem a clareza do trabalho que ela vai ter. Aí primeira dificuldade dela, ela me disse, não, tentei tal coisa, mas é muito difícil, é muito complicado. Então, primeiro, tem uma clareza que você está disposto a trabalhar incansavelmente durante 2, 3 anos, mesmo que aquilo tudo dê errado. Se você está disposto para aquilo lá, beleza, vai para cima. Se não tiver, às vezes é melhor nem arriscar, vai perder tempo, sabe? Eu acho que essa clareza faz total diferença quando a pessoa quer ter resultado, sabe? Sensacional, sensacional. Jeiton, obrigado, mano. Obrigado, sensacional. Christian, curtiu aí, mano? Curtiu? Produção, aprovou? Aprovou? Cara, animal, velho. Não deu nem espaço aqui devia ter aumentado aqui o espaço do iPad para poder escrever, porque não tinha tanta coisa aqui. Não tinha tanto espaço para anotar tanta coisa. Obrigado aí por ter vindo, obrigado por ter vindo direto de Orlando, direto aqui pro nosso podcast. Né? Agora tu vai voltar, vai voltar pro aeroporto, já pegar o avião de volta para casa. Aí desse jeito parece que o cara veio de Orlando e vai voltar pro Orlando só pro podcast. Mas, cara, obrigado mesmo. Aprendi muito e acredito que o pessoal curtiu muito. Obrigado, meu. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Meus amigos, então esse foi o nosso episódio da semana do podcast Segredos dos Milionários. Nos vemos na próxima semana. Um abraço e Camigo.